E aí, galera, estamos aqui no quarto dia, né? Quintou, nunca estivemos tão próximos da nossa aprovação, né? Galera, tá pertinho. Eu trouxe hoje indução e eletromag, que são temas aí muito presentes nas últimas provas. Esses temas, né? É análise da razão, carga-massa, né? Experiência de Millikan lá, bonitinho, né? Aí nós vamos ter cargas elétricas fazendo movimentos circulares, né? Tem que lembrar desses princípios. Então eu trouxe aqui a aplicação desde campos magnéticos, desde campo para o fio, campo para o solenoide, campo para a espira. Falei de força magnética. Nós vamos fazer uma revisão muito interessante aí do que eu espero que possa aparecer na prova da EA. Beleza? Vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Primeira questão, olha que eu trouxe aqui, né? Lembra dessa regrinha aqui, ó? Lembra? Mão esquerda aqui, ó. Essa aqui é a mão esquerda. Faça bom vestibular, né? FBV. Força, campo e velocidade. Lembra disso? Que eu tenho também a mão direita para representar, né? Então, a mão direita, ó, vou ajustar. Palma da mão, força, campo, velocidade. A gente vai aplicar isso. Mas vamos lá. Regrinha da mão esquerda e mão direita é algo que a gente tem que lembrar, né? Para saber para onde está a força, para onde está o campo. Enfim. Partículas com grande velocidade, provenientes do espaço, atingem todos os dias o nosso planeta, e algumas delas interagem com o campo magnético terrestre. Considere que duas partículas A e B com cargas elétricas QA maior que zero e QB menor que zero atingem a Terra em um mesmo ponto, com velocidades VA igual a VB, perpendiculares ao vetor campo magnético local. Na situação exposta, podemos afirmar que... Bebês, presta atenção aqui. Se eu tenho aqui uma carga, né, no movimento perpendicular ao campo, vai ter força magnética, né? Quem não lembra, ó, vou colocar aqui para vocês. Força magnética é o quê? Lembra? QVB, né? QVB, seno de θ. A gente está falando aí do seno de 90 graus. Isso dá 1, né? Então, minha força magnética vai ser... módulo da carga, módulo da velocidade e módulo do campo, né? Tá aqui bonitinho. Então eu preciso de uma carga elétrica, as duas têm cargas elétricas, com velocidade, as duas têm velocidades, entrando perpendicularmente em um campo magnético. Isso vai fazer com que as cargas comecem a rotacionar, né? Essa força magnética aqui, ó, esse dedinho aqui, ela é um vetor perpendicular ao plano que contém BV. Difícil isso? Não é difícil. Vou te mostrar o seguinte. Essa força vai atuar perpendicularmente ao movimento. Ela vai fazer, sabe o quê? Vai atuar como uma resultante centrípeta, ok? Só que tem um detalhe, né? Vamos lá. As cargas, ó, QA é maior que zero, ou seja, positiva. QB é menor que zero, entendido? Então, a gente precisa lembrar que a carga positiva, ela rotaciona no sentido, e a carga negativa vai rotacionar no sentido contrário, né? Ela vai sofrer a força magnética no sentido contrário à da carga positiva, ok? Então, se rotacionou uma para um lado, né? Isso é até interessante, que já caiu também recentemente, né? Ele coloca lá, se não me falha a memória, até da experiência de Millikan mesmo. Mas eu lembro que era uma carga positiva e uma carga negativa, né? E aí uma rotacionava numa direção, né? E a outra rotacionava no sentido contrário. Fica atento a isso, tá bom? Mas vamos lá. A direção da velocidade das partículas A e B não irá se alterar? Essa é falsa, vai se alterar porque elas vão começar a rotacionar, né? A força magnética sobre A terá sentido contrário à força magnética sobre B. Esse é o gabarito, porque uma é positiva e a outra é negativa. A força magnética que atuará em cada partícula terá sentido contrário ao do respectivo vetor velocidade. Negativo, porque a força magnética ela está perpendicular ao plano que contém BV, o campo e a velocidade. A força magnética que atuará em cada partícula terá o mesmo sentido do vetor campo. Não, acabei de explicar que está perpendicular ao plano de BV, de campo e de velocidade. A direção da velocidade das partículas A e B é a mesma do seu respectivo força magnética. Galera, vamos lá. Só para lembrar aqui, né? Vou desenhar um plano aqui, ó. Um plano alfa, ok? Só para a gente relembrar é viver, né? Ó, vou colocar aqui, meus amores, uma carguinha
positiva. Tá linda ela, né? Horrível. Ó, vou colocar aqui uma carguinha positiva e vou colocar aqui uma carguinha negativa. Show? E aí, nesse plano que eu coloquei de vermelho, nessa superfície, ó, plano alfa, eu vou colocar aqui na mesma direção e no mesmo sentido, ao longo desse plano, um campo magnético, tá? Então, vou ter aqui o campo magnético e aqui eu tenho o campo magnético. Está contido nesse plano. Então, aqui está o B, né? Nesse plano aqui. E aqui está o vetor B. Show? E aqui de ladinho, vou colocar quem? Vou colocar a velocidade assim, ó. Velocidade aqui. As duas com essa velocidade. Show? Então, tá aqui. Só para a gente lembrar, né? Tá aqui, velocidade. E aqui, velocidade. Show? Existe um ângulo θ aí. Bota aí, 60 graus, sei lá. Um ângulo assim... Pode ser 90 também, que é, né, mais clássico. Então aqui é θ. E aqui é θ. Só não pode estar paralelo. Se tiver paralelo, a força magnética é zero, né? Que é QVB seno. Se o seno for de 0 graus ou de 180 graus, vai dar zero, né? Mas olha só, vamos lá. Pela regrinha da mão, será que eu vou usar? Vou usar aqui, ó. Vamos ver se consigo. Ó. Vamos ver se eu tenho talento, hein? Vamos lá. Dá uma ajuda, hein? Todo mundo mandando vibração positiva para sair essa mão aqui. Vou deixar essa curvatura estranha. Ó, tá ficando bom, hein? Sempre acreditei que ia dar certo. Olha aí. Fala aí, se não tem talento, ó. Já passou, né? Sabia desenhar um tempo atrás. Agora tá mais ou menos. Sou, né? Meio barro, meio tijolo. Mas dá para entender. Tá aqui. Essa aqui é a mão esquerda. Mão esquerda. Faz aí com a sua mão esquerda. Faz aí. Calma aí, se assenta aqui, tá? Vamos lá, mão esquerda, regrinha. Como é que funciona aqui, né? Ó, faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Força, campo, velocidade. Então vamos lá. Olha aqui. Vou colocar aqui uma carguinha positiva na mão do rapaz. Tá aqui a carguinha positiva. Esse dedo aqui representa o vetor força magnética, tá bom? Esse dedo aqui representa o vetor força magnética. Não precisamos detalhar esses conceitos, né, de produto vetorial, isso não cai na IAR, mas ela é um vetor normal ao plano de BV, né? Como eu falei. Isso a gente precisa saber, ó. Tá aqui minha carguinha positiva, ok? E aí aqui eu tenho o vetor B, que é o vetor indução magnética, o campo magnético em si. Faça bom o quê? Faça bom vestibular. Então esse dedo aqui representa o vetor velocidade. Show, sucesso? E aqui existe um ângulo entre os dois, né? Ah, Elias, qual é o ângulo, né, entre a força magnética e B e V? Sempre normal, sempre perpendicular a BV. Por isso que a força magnética aqui para essa carga em movimento, ela atua, né, como uma centrípeta, né, vamos dizer assim. Ela vai atuar perpendicularmente à velocidade, gerando um movimento de rotação. Então, olha aqui, meus amores. Nessa carga de verde aqui, as duas estão de verde, né? Essa carga positiva, deixa eu colocar, deixa eu ver qual cor, e vou botar esse azul aqui, ó. A força magnética vai estar assim, ó. Essa aqui é a força magnética, beleza? Perpendicular esse plano vermelho aqui, né? Onde está o B e o V. Então tá aqui, ó, BV, ó, BV aqui, ó, B e V. A força magnética subindo o morro, né? Agora essa carga negativa, só para lembrar, por isso que eu coloquei isso aqui, ela sofre a força magnética também perpendicular ao plano, né? Tem um ângulo de 90 sendo formado aqui, né? Descendo o plano, perpendicularmente a ele, né? Tá aqui a força magnética, vou botar menos F em relação a esse F que eu coloquei aqui em cima. Então a gente tem, né? Lembrando só isso aqui rapidinho, que a força magnética que atua numa carga negativa, ela vai atuar no sentido contrário da carga positiva. Show? Tranquilo? Maneira, né? Então vamos lá, vamos avançar. Vamos para uma questão trabalhosa. Dois fios longos e retilíneos 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo, em uma direção perpendicular a um plano alfa. Ok.
O plano alfa contém um ponto C, conforme representado no desenho abaixo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes de mesmo sentido, saindo do plano alfa. Para o observador, igual minha cara, né? Do mesmo sentido, saindo do plano alfa para o observador. O fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 6 amperes e o fio 2 por uma corrente de intensidade de 8 amperes. O módulo do vetor indução magnética resultante no ponto C, devido às correntes I1 e I2, é dado. Considere a permeabilidade magnética no vácuo igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Ó, olha que desenho top, né? Esse pontinho aqui, galera, é um fio saindo, né, do plano. Então eu tenho aqui, ó, o seguinte, regrinha da mão direita agora, ó. O fio, né, tem uma corrente que sai do plano. Tanto o fio quanto a corrente estão saindo do plano. Vale lembrar aqui, ó, para revisar, né, que quando eu represento assim, ó, é um vetor que sai do plano, né? Saindo do plano aqui da tela aí que você está assistindo essa aula. Show? E se eu representar assim, eu estou dizendo que esse vetor, ele está entrando, né? Ele está entrando no plano aí da tela que você está vendo. Então aqui está entrando. Opa! Então está aqui entrando. Show, né? Vamos lá. Essa questão é bem legal porque ela vai tratar o seguinte, ó. Tem um fio e a gente quer saber o vetor campo magnético, né? O módulo do vetor indução magnético resultante dos dois no ponto C. Então, olha só. Lembra que o campo magnético ele fica rotacionando ao redor do fio, né? Então, eu vou fazer um esboço aqui, ó, para o fio 1. Eu vou ter um campo magnético passando aqui, ó. É um vetor aqui, né? Que envolve, né? Esse meu fio 1, isso é só um esboço. E se o fio 2 está aqui, ó, vamos lá. Se o fio 2 está aqui, a corrente está saindo, né? O campo magnético rotaciona, então eu vou ter um campo magnético aqui assim, ó. Passando aqui no ponto C, né? E como é que a gente representa isso? A gente representa isso com vetores que tangenciam, não é isso? Então aqui no ponto C, ó, a corrente está saindo aqui, ó, tá vindo na minha cara assim, ó, na minha direção. E aí o campo faz isso, ó, ele rotaciona. Eu represento esse campo magnético com vetores que tangenciam aqui nesse ponto que eu estou analisando. Então deixa eu só melhorar só um pouquinho para aparecer um pouco mais que está tangenciando, né? Então olha só, eu vou representar esses caras com um vetor tangenciando. Então aqui, ó, de vermelho, ó, eu vou ter quem? Eu vou ter o campo magnético B2. Vou colocar aqui B2, ok? Então tá aqui B2. E o fio 1, a corrente também está saindo. Eu vou ter um campo magnético de azul tangenciando ali, né? Aqui eu vou ter o meu B1 tangenciando os dois. Só que ali, né, forma um ângulo de quanto, né? Esse aqui é B1. Esse aqui é B1, que também tangencia. Aqui eu tenho o quê? 90 graus, né? Então eu tenho um campo gerado pelo fio 2 e eu tenho o campo gerado pelo fio 1, não é isso? Estou falando de dois vetores perpendiculares, né? Então, se eu representar aqui, bebês, ó, tá aqui o B2, tá aqui o B2, e tá aqui quem? Tá aqui o B1, né? Perpendicularmente entre si. E aí, como é que eu vou descobrir o resultante? BR de brasileiro, ó, o BR aqui vai ser quem, né? Vai ser esse vetor. E a gente já estudou bastante isso, a gente já sabe, tá careca de saber, eu pelo menos estou, né? Que esse vetor resultante BR ao quadrado, né? Dois vetores perpendiculares, a resultante é pitagórica, né? Vai ser o módulo de B1 ao quadrado mais o módulo de B2 ao quadrado. Então eu vou ter que descobrir o módulo de B1, o módulo de B2 e fazer um Pitágoras aí. Show? A distância que eu estou do fio 1 é 6 metros e a distância que eu estou do fio 2 é de 8 metros. As correntes em 1, 6 e a corrente 2, 8, né? Então vamos lá. Só para recapitular uma coisa, né? Tem aqui um fio, né? Aquele princípio do fio condutor infinito e tal. E aí eu tenho um fio aqui, passa uma corrente I, né? O campo magnético, né, é representado, né,
por essa circunferência, tendo o fio como centro, são circunferências concêntricas, né? O fio está no centro em si. Então aqui está o campo magnético, né? Ó, ele fica rotacionando, né, ao redor desse fio, né? Só para deixar um pouco mais claro. Se eu pegar esse fio que eu desenhei assim e virá-lo perpendicularmente, a corrente está subindo, ó, vai ficar assim a corrente, ó, que eu vou chamar de I. E ao redor do fio, eu tenho o campo magnético. Isso aqui é um esboço, né? Não é a gema de um ovo, né? Deixa eu dar uma melhoradinha, tentar aqui melhorar. Que a vida a gente tem que sempre melhorar. Então, olha só, vamos lá. Vou diminuir, ó. Agora vai, hein? Ó. Pô, essa aqui ficou linda. Ó, vamos lá. E aí eu tenho uma corrente aqui saindo. Como é que vai representar? Se eu quiser representar o campo magnético aqui. Se eu quiser representar o campo magnético aqui. Aqui são sempre o quê? Vetores que vão estar, né, tangenciando, né, essa circunferência aí, né? Formando 90 graus com o raio. Show? Só para deixar isso mais claro. Então eu vou achar B1 e B2, né? Vou botar aqui, ó, fio 1. Pensando no fio 1 vai ficar B1 μ0 I1, né? Sobre 2π R1, né? Então eu vou calcular aí, ó, B1 4π vezes 10 a menos 7, não é isso? Vamos voltar lá. A corrente I1, cadê? 6 amperes, né? E a corrente 2, 8. Né? Vamos lá, vamos voltar lá. 4π, a corrente 1 vou colocar aqui, né? Que vale 6 amperes. E o R1, né? Que é a distância do fio, é o raio, 6 metros. Show? Então vai ficar 6, né? Sobre o quê? Sobre 2π vezes 6. Bebês. E aí vai ficar, simplifica 6 com 6, simplifica π com π, o 2 com 4, aqui fica 1 e aqui fica 2, né? Então quem é o B1? B1 vai ficar, né? 2 vezes 10 a menos 7 teslas, beleza? Esse é o meu B1, tranquilinho, né? Achei B1. Agora vamos achar o B2, né? Ó, fio 2. Fio 2. O fio 2 vai ficar como? Vai ficar assim, ó. B2, vou botar de amarelo também, né? B2 é quem? É μ0, né? Que é 4π vezes 10 a menos 7. E 2 sobre 2πr2, meus amores. Então, B2 vai ser 4π vezes 10 a menos 7. E 2 eu já tinha anotado, né? Cadê o I2? I2 são 8 amperes. Então, vai ficar 8 sobre o quê? Sobre 2π. E o R2? O R2 é a distância do fio, né? Que é 8 metros. Olha que beleza, olha que legal. Corta 8 com 8, π com π, 2 com 4, aqui fica 1 e aqui fica 2 de novo. Olha que legal. Achei que o B2 também é 2 vezes 10 a menos 7 teslas, né? Sucesso? Moleza? Tá aqui, ó. Então tá aqui B2 e B1, né? Os módulos de B2 e de B1. Tranquilinho? Achei os módulos deles. Como é que eu vou descobrir o BR? Como é que eu descubro o BR? Fala pra mim. O BR vai ser a resultante. Você já conseguiria enxergar que é diagonal do quadrado, né? Isso aqui é 2, ó. Se aqui tem módulo 2, aqui 2, e aqui é 2, e aqui é 2, o BR seria a diagonal do quadrado, que dá 2 raiz de 2, né? Mas vamos fazer direitinho. Então vai ficar assim, BR ao quadrado vai ser 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, mais 2 vezes 10 a menos 7 também ao quadrado, né? Eu vou resolver aqui, que eu já tenho B1 e B2, né? Tá aqui primeiro, tá aqui o segundo. Show? Vem comigo, vem com o pai. Ó, então vai ficar assim, BR ao quadrado vai ficar 4 vezes 10 a menos 7, mais 4 vezes... Opa, calma aí, Elias, está ao quadrado. Aqui, ó, menos 14, né, gente? Tá todo mundo ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 7 ao quadrado, 10 a menos 14, né? Mais 4 vezes 10 a menos 14. Então, BR ao quadrado vai dar 8 vezes 10 a menos 14, né? Quando eu tirar a raiz de 8 aí vai ficar 2 ao cubo, né? Vai ficar 4 vezes 2, isso dá 2 raiz de 2. E 10 a menos 14 dentro da raiz vai ficar 10 a menos 7. Então,
10 a menos 7 aí, como eu te falei, 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 7, isso é a diagonal do quadrado, né? Show? Então achei o meu BR como 2 raiz de 2. Maneira? Maneira essa? Então, ó, já caiu com campo elétrico. Se cair uma dessa, eu vou ficar muito feliz, porque tu viu aqui, né? Tu tem dois fios ali, né? E ele quer saber o campo magnético nesse ponto perpendicular, os dois, né? Ó. Olha aqui. Nesse ponto C, ó, em relação ao ponto do fio 2, em relação ao fio 1, né? A inclinação entre essas duas direções é de 90 graus. Então passa aqui o B1, passa aqui o B2, eles estão perpendiculares e o BR seria determinado por Pitágoras. A EAR já colocou questões dessas, colocou com campo elétrico, né? Se tinha que calcular o campo elétrico 1, campo elétrico 2 e fazer um Pitágoras. Aqui eu dei um exemplo com campo magnético. Show, sucesso? Vem comigo. De novo, essa aqui é maneira também. Agora para espira, né? Campo magnético para espira, como é? μ0i sobre 2r, né? Quem tem aula comigo, geralmente eu explico isso. Nós temos o campo magnético por fio condutor retilíneo, né? Campo magnético para espira circular, no centro da espira circular, para bobina chata e para bobina longa. Isso é um avanço, né? Descobrindo uma forma de potencializar, de aumentar esse campo magnético. Mas vamos lá. Duas espiras circulares concêntricas têm o mesmo centro, né? E coplanares de raio R1 de 2 π e R2 de 4 π são percorridos respectivamente por correntes de 6 amperes e 8 amperes, conforme mostra o desenho. A intensidade do vetor indução magnética no centro da espira O é dado o meio é o vácuo e a permeabilidade magnética 4π vezes 10 a menos 7. Show? Vamos lá. Vamos usar a regrinha, né, do seguinte. Olha por onde está vindo a corrente I2, né? Olha por onde está vindo a corrente I2, certo? Então a corrente I2, ó, ela está fazendo isso, estou usando a mão direita, né? Ó, ela está fazendo essa rotação, né? Se ela faz essa rotação, ela vai gerar um campo magnético que entrando, né? Então tem a corrente aqui, ó, que está fazendo esse movimento, e quando ela faz esse movimento, né, ela gera um campo que entra no papel. Agora a corrente I1 que faz isso aqui, ó, aqui tá o I1, ela vai fazer, ó, vamos ver aqui, ó, o que ela tá fazendo, ó, ela vai gerar um campo que sai do papel. Então, nos dois exemplos, ó, nos dois exemplos, a gente sabe que as correntes estão em sentidos contrários nessas espiras, né? Eu vou ter aqui um campo magnético que entra e um campo magnético que sai, né? Como ele quer um módulo da resultante, eu vou calcular B1 e B2 e vou diminuir, né, subtraí-los, né, para descobrir o resultante, não é isso que ele quer? Ele quer saber a intensidade, né, o módulo do vetor indução magnética no centro das espiras, né? Então vamos lá, se as correntes aqui da espira estão em sentido contrário, uma gera um campo magnético entrando e a outra gera um campo magnético saindo. Então, ó, vamos fazer aqui. Deixa eu voltar lá para ver quanto que é R1 e R2, né? Que eu tô velho, esqueci. Ó, R1 2π e R2 4π em metros, né? Então R1 2π metros e R2 4π metros. Vamos lá? Então o campo da espira 1, né? Vou botar aqui, espira 1. Quem é o B1, né? Vai ser μ0 e 1 sobre 2R1, né? Me ajuda, 4π vezes 10 a menos 7 e 1, né? Que é essa aqui de dentro, 6 sobre o quê? 2 vezes o R, né? Que é o raio é de 2π, né? Que R1 é a menor. Show, tá em metro, bonitinho. Então vai ficar 4π aqui embaixo, né? 4π, simplifico com 4π. Então isso vai dar o quê? 6 vezes 10 a menos 7 teslas, né? Deixa eu lá verificar, tá em metro, né? Tá em metro, bonitinho, as correntes em amperes, show de bola. Então, achei o meu B1, galera. Achei o meu B1. Vou colocar agora de vermelho, a espira 2. Espira 2, né? Como é que vai ser o módulo de B2, né? Vai ser μ0 e 2 sobre 2R2. Show? Então B2 vai ser
4π vezes 10 a menos 7, que é a constante, né? A permeabilidade magnética no vácuo. E 2 vale 8, né? Sobre 2 vezes o raio, que é 4π. Então, vai ficar 4π, certo? Bom, bebês, se eu simplificar... Vou simplificar de amarelo, contrário ao outro. Ó, simplifica esse 4 com esse 4, esse π com esse π. O 8 simplifica com 2, aqui fica 4, né? Chai, chai, tom, tom. Ó, vai ficar assim, então, B2, né? Vai ficar 4. 4 vezes 10 a menos 7 teslas. Então, olha aí, meus amores. Acabou, pô. Acabou, ó. Acabou, pô. Porque eu achei que o módulo de B1 é 6 vezes 10 a menos 7 teslas. O módulo de B2, né? 4 vezes 10 a menos 7 teslas. E eu tô falando de dois vetores o quê? Opostos em sentidos contrários, pô. Isso aqui é o mais clássico, né, que a gente tem. Quando a gente tem vetores perpendiculares entre si, Pitágoras. Aí quando tem aquele, se for 60 graus, aí você teria que fazer o quê? Você teria que fazer A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno do ângulo. Mas aqui é sentido oposto. A gente verifica que uma corrente, ó, rotaciona no sentido, gera um campo que entra. O íon gira no sentido, no caso aqui anti-horário, né? Vai gerar uma corrente, um campo magnético no centro da espira saindo, né? Então, se eu tenho dois vetores perpendiculares, vamos ver qual é o resultante, né? Se eu tenho o B1, né? O B1 é um campo magnético saindo do papel, né? Olha aqui, rotaciona assim, ó, tua mãozinha. O polegar aqui representando o campo, ó. Eu vou ter, né, um campo B1 saindo. E o B2 está entrando, né? Se o B2 está entrando, quem é maior, né? Quem é maior é o de B1, que é o que está saindo, né? Então, se eu diminuir para descobrir o BR, quem vai ser o BR, que é o campo resultante, vai ser 6 vezes 10 a menos 7, menos 4 vezes 10 a menos 7. Então, o meu BR vai dar 2 vezes 10 a menos 7 teslas. Show! Esse é o meu BR, meus amores. Meu BR é o campo magnético resultante, que é 2 vezes 10 a menos 7, e seria um vetor saindo do plano do papel, né? Então aqui eu tenho 2 vezes 10 a menos 7. Tranquilinho? Show. Vamos lá, vamos para a próxima. Próxima aplicação, hein? Um fio condutor... Ih, isso é legal, isso aqui é da SpaceX. Um fio condutor no trecho KLM... Um fio condutor no trecho KLM... KL vale 8 e LM vale 6. Está dobrado em um ângulo reto e está ortogonalmente inserido em um campo magnético uniforme de intensidade de 0,4 teslas. Show! Este fio está conectado a um circuito resistivo que é composto por um gerador ideal de DDP, diferença de potencial, de 40 volts e resistência ohmica de 8 ohms. R2 igual a 12 ohms e R3 igual a 24 ohms, conforme o desenho abaixo. Então ele deu a tensão, né? E deu as resistências. A intensidade da força resultante de origem magnética que atuará sobre o fio condutor no trecho KLM é... Vamos lá. Aqui está escrito os valores das resistências, da tensão, todos os dados estão no desenho, né? Menos o campo, que o campo é 0,4. Então, vou botar aqui, então B, 0,4 teslas, né? Tá aqui, esse é o módulo do meu campo magnético que está entrando no papel, né? Show! O que ele quer? Deixa eu ver aqui que esse desenho está um pouco maior. Esse tamanho aqui, né? KL vale 8 metros, né? E o ML vale 6 metros. Show! Aqui nessa região, ó. Aqui nessa região tem um campo magnético uniforme, né? Um campo aí de 0,4 teslas. Só que agora eu quero explorar com vocês a força magnética para o fio condutor retilíneo, né? Ó, é o BIO, campo, corrente e comprimento.
vezes o seno de θ. Como o campo magnético já está perpendicularmente aqui, né, ao fio, à corrente que passa por ele, então eu vou usar o seno de 90 graus, meus amores, que é 1, né? Então a força magnética é o que? É o Bill. É o Bill, né? Bill seno, né? Tá aqui. Campo magnético, corrente, comprimento do fio. Show. Só que a gente está falando de dois segmentos perpendiculares entre si. Se eu usar a regrinha da mão direita, ó, mão esquerda, perdão. A regrinha da mão esquerda, preste atenção aqui no tio, ó. Mão esquerda aqui, ó. Mão esquerda. Faça, esse daqui é o F de força. Bom, de campo magnético. B de build of magnetic, campo magnético. E aqui é a velocity. Então faça bom vestibular, não é isso? Quem faz um bom vestibular, talvez um dia vai ser do FBI. Então quando for para fio com corrente, força, campo, corrente. FBI, FBV. FBI, FBV. O FBV de velocidade das cargas em movimento. Por que eu troco por corrente? Porque a corrente não seria o próprio movimento das cargas elétricas, não seria isso? Então, olha aqui, movimento ordenado dos portadores de carga mediante uma diferença de potencial. Esqueça, receba, aqui ó, eu tenho aqui corrente. Então, olha só, eu sei que a corrente precisa sair da bateria aqui, né? Nossa corrente contínua, bonitinha, ela vai dar o rolê dela aqui, que eu não quero falar disso agora, e vai vir para cá. Então, olha só, corrente descendo, ó. Dedo aqui do meio representa a corrente descendo. O dedo indicador é o campo que entra. Então, olha só. FBI, a corrente desce. Campo entra, vai ter uma força magnética jogando esse fio para o lado. Ó. Vou colocar aqui de vermelho. Aqui eu teria, por exemplo, no KL, uma força magnética para cá. Ó. FM, né? Vou ter uma força magnética aqui que eu vou chamar de força magnética 1. Ok? Vamos repetir? Força, campo, velocidade. Força, campo, corrente, né? Estou usando a corrente convencional aqui, né? Vale lembrar isso, né? Então a corrente está descendo, o campo entra, né? Mão esquerda. Corrente desce, o campo entra. Então eu tenho aqui, né, uma força para cá. Quando a corrente faz a curvinha, né? Vou colocar aqui de azul, né? Quando a corrente manobra aqui, né? Eu vou ter uma força magnética para cá, que vai ser o FM2. De novo, galerinha, isso é uma propriedade que queira Deus que isso caia, porque a gente vai estar preparado, sabia? Eu tenho agora no percurso, né? Nesse fio de KLM, eu tenho uma força aqui, FM1 e uma FM2, que vão estar o quê? Se os fios estão perpendiculares, essas forças estão perpendiculares também. Então, se eu for representar, meus amores, vou representar aqui de verde, ó. Eu tenho FM2 aqui para baixo e eu tenho FM1 aqui para o lado, né? FM1. E eles estão dispostos o quê? Perpendicularmente, né? Essas são as forças magnéticas que atuam nesse segmento KLM. E aí a gente já tá careca de saber. Eu tô, pelo menos. Que é o seguinte. É resultante entre dois vetores perpendiculares, ó. A resultante desses dois vetores perpendiculares, novamente, já é a terceira ou quarta vez que eu estou fazendo isso, vai dar um FMR, né? Uma resultante pitagórica, não é isso? Certinho? Mas vamos lá, né? Então eu sei que eu vou ter que fazer um Pitágoras para encontrar o resultante, né? A força magnética resultante ao quadrado vai ser a força magnética 1 ao quadrado mais a força magnética 2 ao quadrado, né? Então, novamente, eu vou ter que fazer um Pitágoras no final dessa história. O que está faltando? Tá faltando calcular a força magnética 1, que atua no KL. Vou até colocar aqui, ó, KL, nesse segmento KL, né? Cujo comprimento vale 8 metros, eu vou chamar de força magnética 1, tá? E no segmento LM, cujo comprimento é de 6 metros, né? Então, vou chamar de L2 aqui de L1, né? Eu chamei de força magnética 2, só para eu ter as referências que eu adotei. Então, o comprimento aqui, 8 metros, né? Que ele deu. Aqui, 6 metros. Show. Força magnética 2 está aqui. Força magnética 1. Voltando lá. Show de bola. Então, o que está faltando aqui, gente? A gente tem a tensão e tem as resistências. Tá faltando descobrir a corrente, né? Porque os comprimentos eu tenho,
O campo magnético ele deu que é 0,4, né? Então vai ser tanto para o segmento KL quanto para o segmento ML, o campo magnético vai continuar sendo 0,4, que é uma região de campo uniforme. Tá faltando o quê? Tá faltando encontrar corrente, né? Para a gente poder fazer a conta aqui, ó, o FM1 vai ser o quê? Vai ser o B, que é constante, a corrente também que é constante, vezes L1. A força magnética 2 vai ser o quê? B, que é o campo magnético uniforme, I, que é a mesma corrente que passa no fio, aqui o comprimento L2. Então vamos lá. Como é que eu vou descobrir isso? Tem que analisar o quê? Tem que analisar essa parte do circuito. Ah, Elias, isso é muito difícil, isso não vai cair na EA. Senhores, a gente tem exercícios da EA disso aqui. Nós temos exercícios da EA disso com capacitores, sabia? Com essa característica aqui, com essa carinha de capacitores. Mas calma que tu tá tendo essa revisãozinha comigo, não fica com medo. Ó, se cair isso aqui a gente vai acertar, pô. Relaxa, ó. Olha só. Pra galera que não tá tendo essa aula, né? Que tá aí moscando, ó. Vai olhar para isso aqui e vai achar o quê? Ih, olha lá. Tá todo mundo em série. Matei, é só somar. Que pena. Tenho pena, né? Como diria um professor aí. Professor amigo meu. Ó. Esses fios ideais aqui. Que ficou horrível esse de cima. Deixa eu corrigir. Ó. Esses fios ideais que eu tenho aqui, ó. Ó, vamos lá. Tá passando aqui. E passa aqui também, né? Esses fios ideais não têm resistência. Vou mostrar a você o seguinte. A verdade é que esse circuito está em paralelo. Vamos ter que calcular a REC deles em paralelo. Por quê? Porque eu estou falando que é, acredita em mim. Mas eu vou mostrar para você. Se aqui é A de amor, eu não posso chamar aqui de A de amor também? Elias, como assim A de amor? Se aqui tem 100 volts, aqui também tem 100 volts. Certo? Tem 100 volts porque não há nesse fio aqui de cima uma diferença de potencial. Se eu chamar aqui de Brasil, aqui vai ser o quê? Brasil também. Se aqui for 10 volts, aqui também é 10 volts, porque o fio verde é um fio ideal. É um fio que não há resistência, né? Não vai haver diferença de potencial. E aí, olha só, meus amores. O conceito de paralelo, né, quando a gente tem, né, sujeitamos em fios diferentes a mesma diferença de potencial, né? Então estão associados aos mesmos nós, né? Então todos começam no A e terminam no B. São fios diferentes, né? Para dividir a corrente e tudo mais, gerar uma independência. Aí quem olha para isso vai pensar que está em série, mas não está. Porque olha só, vê se o de 8 não está entre A e B. Vê se o 12 também não está entre A e B, ou B e A. E a mesma coisa com o 24. Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse ponto A, tirar esse fio de verde e juntar. Ó. O 8 ia vir aqui por cima. A mesma coisa se eu tiro esse verde aqui de baixo e junto o 24 ia vir aqui por baixo. Só para eu fazer um esboço para você, se eu juntar o ponto A com o ponto A, ó, vamos lá. Vê se você consegue ver que o 8 ó, é fio, né? Então eu consigo mexer. Ó, o de 8 ia ficar aqui, o de 12 ia ficar no meio. Se eu pego esse ponto B, puxo esse de 24 para cá, ele ia entrar aqui assim embaixo. Ó. Ele ia entrar aqui embaixo como 24. E aí ia ficar fácil de você perceber que está todo mundo entre A e B. Beleza? Tranquilo? Isso é só um esboço, né? Como eu não deixei muito espaço, eu vou apagar esse esboço só para você ver, né? Então, para mostrar que estão todos entre A e B, então estão todos em paralelo, não é isso? Então eles estão aqui sujeitos à mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial da bateria de 40 volts. Então tem 40 volts para cada um deles. Ó, vou fazer de vermelho então, hein? Sabido que eles estão em paralelo. Sabendo que eles estão em paralelo, né? Ó, então 1 sobre... Vou botar de vermelho não, para não ficar muito parecido com o que eu vou fazer embaixo, né? Vou até separar aqui, ó, né? Para organizar meus espaços, tá? Então aqui em cima eu vou calcular a REC desse cara. Vai ficar assim, ó. 1 sobre a REC, que você já entendeu que está em paralelo. Show! É 1 sobre 8 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 24. Show! O MMC aqui, né? Vai dar 24. Aqui multiplica por 1. Aqui multiplica por 2. E aqui multiplica por 3. Então vai ficar assim. 1 sobre a REC vai ficar 3, né?
mais 2 mais 1 sobre o MC, que é 24, né? Então, a minha REC, meus amores, 1 sobre a REC deu 6 sobre 24, beleza? Se eu multiplicar cruzado, isolar a REC, eu vou achar a minha REC como, né, 24 sobre 6, 4 ohms. Então, achei a minha REC aqui como 4 ohms. Porém, tu bem sabes que U igual a R vezes I. Estou fazendo tudo isso só para descobrir o I. A DDP fornecida aí, ó, pelo gerador, pela bateria, 40 volts. Então, aqui tem 40. A REX, né? A REC do circuito, 4. E a corrente total é o que eu queria saber. Isso dá 10 amperes, né? Borrachinha. Então, a minha corrente total I vale 10 amperes. Show? Então, achei a corrente que vale 10 amperes. Se a corrente vale 10 amperes, é a mesma, tanto no fio 1, né, que ela sai daqui, vai passar nesses caras, né? Então, tem a mesma corrente. Então, eu fiz isso aqui de cima de verde, é uma revisão, galera. Uma revisão caso esse circuito volte a aparecer, lembre-se que ele está em paralelo, ok? Outra, né, para a gente calcular a REC desses caras em paralelo e descobrir a corrente. Descobrir a corrente para quê? Para poder usar na força magnética, tanto do fio 1 quanto do fio 2. Estou fazendo isso, essas forças magnéticas estão perpendiculares e eu vou calcular a resultante. Então me ajuda aqui, ó, força magnética 1, o campo 0,4, vou até dar uma conferida lá, né? Opa, 0,4, né? Então vai ficar assim, ó, 0,4 vezes a corrente que eu achei como 10 e o comprimento do fio 1 é 8, né? Então essa força magnética 1, ela vai ficar 0,4 vezes 10 vai dar 4, 4 vezes 8, isso dá 32, né? Isso dá 32 newtons, né? Show! Quem é a força magnética 2? A força magnética 2 do campo, 0,4, a corrente vale 10 e o comprimento vale 6. Então a força magnética 2 vai dar 24 newtons, né? Então aqui, achei as duas forças magnéticas. A primeira e a segunda, né? Show! Agora o que eu vou fazer? Partir pro gol? Vou partir pro gol, mas não estou chutando, né? Estou matando essa questãozinha, ó. Vamos fazer aqui? Então a força magnética, vamos fazer de cabeça? Porque vai ficar 32 ao quadrado, ó, 32 ao quadrado e 24 ao quadrado, né? Ó, então vai ficar assim, 32 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Vê se tu entende aqui que eu vou fazer, ó. Então a força magnética, 32, gente, não é 4 vezes 8? 32 é 4 vezes 8, né? E, né, o 24, ele é 3 vezes 8. 4 vezes 8, 3 vezes 8, a hipotenusa vai ser 5 vezes 8. Eu tenho aqui o triângulo 3, 4, 5 vezes 8. Então, eu vou fazer direto, né? Isso vai dar 576, né? Mais 1024. Então, 576 mais 1024, isso dá 1600, né? Então, a minha força magnética ao quadrado dá 1600. Então, isso é 8 vezes 5, né? Que é 40. Raiz de 1400. Então, achei a força magnética que é 40. Então, isso dá a letra B de bola. Show de bola? Maneira? Fala se tu, é maneira essa questão. Essa questão é muito top. Ela é uma questão muito legal de ser feita, porque ela envolve aqui circuito, né? Ela envolve a ideia aqui de entender que isso está em paralelo, ela envolve a ideia de força magnética para fios que estão perpendiculares, né? Acho muito interessante essa questão, galerinha. Então, por isso que eu trouxe, né? Para a gente avisar. Quem sabe aí cai uma parte dela ou cai uma bem parecida com essa, né? Se Deus quiser, a gente vai estar preparado. Olha essa daqui, próxima questão. A figura a seguir descreve uma região do espaço que contém um vetor campo magnético, um vetor campo elétrico e um vetor campo magnético, E e B, né? Mediante um ajuste, percebe-se que quando os campos elétricos e magnéticos, ó, assumem 1 vezes 10 a terceira newtons por coulomb, o campo elétrico, e o magnético 2 vezes 10 a menos 2 teslas, respectivamente. Um íon positivo de massa desprezível atravessa os campos em linha reta.
Ele passa direto. Ele passa, ó, tem uma carga em movimento passando numa região de campo elétrico, né, descendente aqui, ó, tá descendo o campo elétrico e um campo magnético que entra no plano. Senhores, para ele manter o seu movimento em linha reta é porque essas forças estão se cancelando. A massa é desprezível, ele quer saber a velocidade. Não tem efeito gravitacional, então só tem efeito da força elétrica e do campo e da força magnética. Então vamos lá. Como ele é positivo, bebês, como ele é positivo, ele sofre a força elétrica para onde? Para baixo, tá aqui, a força elétrica tá para baixo. Só que aí vamos lá, pela conclusão lógica, né? A força magnética estaria para cima. Ah, Elias, por que tá para cima? Vou te mostrar. Don't be afraid, faça bom vestibular. O campo magnético tá entrando, ó, esse dedinho aqui é o campo entrando. Então tem um campo entrando no papel, né? Aí o campo está entrando, ó, campo entra, a velocidade está aqui para o lado, então a força magnética vai estar para cima. Faça, esse dedo aqui é o faça, né? Bom vestibular. Então, força, campo, velocidade. Velocidade está passando, campo entrando e a força está para cima. Show? Mas como ela nem desce nem sobe, então é porque o módulo desses vetores tem que ser iguais, né? Então a força magnética vai ser igual à força elétrica. Ele quer saber a massa desse íon, né? Massa que ele quer? Não, massa desprezível, ele quer saber a velocidade desse íon em metros por segundo. Moleza, pô. Então o módulo da força magnética vai ter que ser igual ao da força elétrica. Força magnética é o quê? QVB seno e a força elétrica que é o campo elétrico vezes a carga. Como está perpendicular ao campo magnético, seno de 90 é 1, não preciso saber a carga, né? Carga sai, o seno aqui é 1, né? E olha que legal. Então, eu vou ter que V é igual a E sobre B, né? Só passei o B dividindo. Então, vamos substituir aí, porque ele deu o B e o E. Vamos lá? O B vale 2 vezes 10 a menos 2, né? E 1 vezes 10 a terceira. Então, aqui vai ficar 1 vezes 10 a terceira. E o B, que é o campo magnético, 2 vezes 10 a menos 2, né? Isso dá 2 vezes 10 a menos 2. Então, minha velocidade, né? 1 sobre 2 dá meio. O 10 a menos 2, né? 10 a terceira, repete a base. Subtrai os expoentes, bebês. Continuando aqui, isso vai dar meio vezes 10 a quinta metros por segundo, está no sistema internacional. Isso dá 10 a quinta. Bom, se eu andar uma casa decimal para minha direita, né? Se eu aumento uma casa decimal, preciso diminuir lá no expoente, certo? Então, minha velocidade aqui, 5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Show! Sucesso total! Ó, então era só fazer o E e dividir por B, né? Ele deu os dois, 5 vezes 10 a quarta, gabarito, letra A de amor. Sucesso! Tranquila essa questão, galera? Tranquila? Vamos lá. Olha essa. Essa é boa. A figura abaixo mostra o gráfico de um campo magnético uniforme em função do tempo, aplicado perpendicularmente ao plano de uma espira retangular de 0,5 metros quadrados de área. O campo magnético é dado em militeslas e o tempo em segundos. É um gráfico do campo magnético em militeslas, né? 10 a menos 3 Tesla, né? E pelo tempo. A sinal alternativa aqui corresponde, né, os valores absolutos, né, positivo, da tensão induzida na espira em milivolts. Então essa daqui eu coloquei para a gente lembrar da lei de Faraday-Newman, né? A lei de Faraday, que a força eletromotriz induzida é menos a variação de fluxo sobre a variação do tempo, senhores. Vale lembrar, para quem não lembra, o fluxo aí é B vezes A vezes o cosseno do ângulo, né? Esse cosseno é o ângulo entre o vetor normal, a espira e o campo magnético. Show? Como ele disse que está perpendicular ao plano da espira, então está paralela ao vetor normal. Vou considerar o cosseno aí de 0 graus, que dá 1, né? Então esse fluxo magnético vai ser B vezes A. Isso é importante, sabe por quê? Porque ele quer a tensão induzida. Pela lei de Faraday, tá aqui bonitinho, ó.
A tensão induzida, senhores, só vai ter indução, isso é pegadinha de prova antiga, só vai ter indução se a gente mudar, se variar o fluxo. Pela regra geral, a gente tem B, A e cosseno. Então, olha só, a gente pode lembrar de dínamo, a gente pode lembrar de vários processos aí que vão usar o princípio de indução, né? Que é o seguinte, eu preciso mudar ou B para ter variação. Para ter mudança de fluxo, você vai ver um campo magnético aumentando ou diminuindo. Que é o caso que a gente tem aqui, ó. O campo magnético aumenta e depois fica constante. Eu então posso mudar o seguinte, eu posso mudar os valores de B, posso mudar os valores de B, posso mudar os valores de A, né? Posso ter a área aumentando, a área diminuindo, para gerar variação de fluxo. Ou eu posso pegar uma espira e ficar rotacionando ela, mudando a inclinação dentro de um campo magnético. São exemplos, tá? O que eu estou querendo te fazer entender é que para mudar o fluxo, eu posso mudar tanto o campo, tanto a área, quanto a inclinação em si que eu tenho. Show? Eu posso mudar os valores de B de indução, aumentar as linhas de indução, diminuir as linhas, aproximar um ímã, afastar um ímã. Show de bola? Posso aumentar a área ou diminuir a área. Posso mudar a inclinação. São maneiras que eu vou ter de fazer o fluxo mudar. Então, se você perceber, caindo indução na prova, hein, e você perceber que não há variação de fluxo, você tem que verificar o seguinte: o campo magnético não está mudando. Ok, não está mudando, constante. A área também não está mudando. Tá? Já colocou isso, pegou uma espirazinha quadrada e ia passando no campo. E aí tinha um momento que ela estava metade dentro dessa região de campo, um momento que ela estava toda, um momento que ela estava lá fora. Então, eu teria que pegar momentos aí para ter indução em que o campo magnético varia, né? O fluxo magnético varia, melhor dizendo. Então, ó, vem comigo. Essa indução, então, é menos o ΔΦ por ΔT. É menos a variação do fluxo sobre a variação do tempo. Costuma-se muito dizer que esse menos ele existe por conta da lei de Lenz, porque Lenz explica que a corrente induzida, a indução que vai ocorrer na espira, ela sempre gera um campo induzido que se opõe à variação do campo indutor. Então, olha só, eu tenho um campo magnético indutor, né, gerado por um ímã, por um meio externo, por um externo, né, um campo externo que eu quis dizer. E a corrente induzida que surge na espira, segundo Lenz, ela gera também um campo induzido. Nós vemos aqui campo por fio, campo para espira, lembra? μ0i sobre 2r, μ0i sobre 2πr para a bobina chata, para o solenoide. A gente sabe então que se surge uma corrente induzida, ela gera também um campo induzido. E o comportamento desse campo induzido é sempre se opor à variação. Galera, entenda isso. Se opor à variação é se opor à sua mudança. Então, se você crescer para cima de mim, eu vou estar no sentido contrário para te diminuir. Mas se você se diminuir, se o seu fluxo, o seu campo estiver diminuindo, eu vou tentar te aumentar. Então, se opor à variação é se opor à mudança. Se aumenta, eu vou tentar diminuir. Se diminui, eu vou tentar aumentar. Importante pensar nisso. Show? Para saber para onde vai estar esse campo induzido. Entendido? Então, vamos lá. Essa não é a questão. Essa questão eu coloquei aqui porque ela é uma aplicação da lei de Faraday. Como ele quer em módulo, eu vou simplesmente ignorar o menos, né? Tempo absoluto, então vai ser o módulo de ΔΦ, né, sobre ΔT. Como ele quer nesses três momentos, né, em cada intervalo de tempo respectivamente. Bom, olha aqui. Nesse primeiro momento, né, nesses 2 segundos, vai ter um fluxo, porque o campo está mudando, vai ter uma variação de fluxo. Aqui, do 2 ao 7,5, né, isso dá 5,5 segundos. Aqui dá 2 segundos, né, show. Aqui eu nem preciso fazer conta, né? Por que eu não preciso fazer conta? Não preciso fazer conta. Aqui dá 4 segundos, né? Mas olha aqui, o campo aqui está constante, né? A variação de fluxo aqui, a área não está mudando, a área é constante. A variação de fluxo é zero, então a indução aqui é 0 volts, né? Não vai ter força eletromotriz induzida, porque não está mudando o B, não está mudando o A e não está mudando a inclinação. Show? Então aqui, ó, não pode ser a letra E e não pode ser a letra B, né? No final tem que dar 0. Bom, então a gente está pertinho de matar, vamos matar aqui pela primeira logo, ó. A fluxo, então, a força eletromotriz induzida, eu quero um módulo, né? Então vai ser o módulo aqui da variação de fluxo sobre a variação do tempo.
Então, E1, que é nessa primeira parte aqui, vai ser o fluxo final menos o fluxo inicial sobre a variação do tempo. Então, esse E1, fluxo final, vai ser o B final, que é o que está aumentando, vezes A, menos o inicial. E o inicial é zero, né? Porque parte aí do B igual a zero, né? Parte aqui dessa origem sobre 2. Então, vou colocar assim, ó, E1, o B vai bater 12 vezes 10 a menos 3, então vai ficar 12 vezes 10 a menos 3, vezes a área, que é meio metro quadrado, então vai ficar meio metro quadrado, sobre 2, né? Show! Deixa eu só colocar aqui como ΔT, que eu vou substituir depois, só porque eu tenho um toque, né? Então, vamos lá. O fluxo final, 12 vezes 10 a menos 3, vezes meio da área, né? Vou continuar aqui em cima, meus amores, ó. Então, é 1, né? Vai ficar 6 vezes 10 a menos 3 sobre 2, né? Então, é 1. 3 vezes 10 a menos 3 volts. Então, é 3 milivolts. Se a primeira é 3 e a última é 0, a gente já matou a questão, né? A gente já matou a questão. Então, é 3 milivolts. Nessa primeira parte, uma tensão aí de 3 milivolts. Isso já dá letra C. Show de bola? Vamos fazer a segunda? Acho que eu tenho espaço aqui, ó. A gente já fez a primeira lá. A segunda vai ser módulo, né, da variação do fluxo, né, sobre a variação do tempo. A variação do tempo agora é 7,5 menos 2. Então, a variação do tempo, 5,5 segundos. Ok. Né? Tá. De 2 a 7,5. Só que aí o campo magnético vai do 12 para o 15,5, né? Então, ó, vou fazer essa conta aqui. Então, aqui, o B, eu vou botar B inicial, 12 vezes 10 a menos 3 teslas. O B final nessa segunda parte é 15, né? 15? 15,5. 15,5 vezes 10 a menos 3 teslas. Show? Então, esse E2, né? Vai ser o fluxo final, tá em módulo, menos o fluxo inicial, né? Opa. Tirar aqui. Fluxo inicial sobre o que? Variação de tempo. Show! Vamos lá, então. O E2, a gente já matou a questão, né? Eu tô fazendo só para provar que a gente está certo mesmo. Então, vai ficar B final vezes A, menos B inicial vezes A, né? Para fazer a questão toda, você vai falar, fiz só a metade da questão, tava roubando, né? Vocês gostam de reclamar, né? Mas vamos lá. Ó. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Acabou a live, vá lá no vídeo, curte, comenta, tá? Manda um beijo, desejando força. Valeu, tamo junto, galera. Então, ó, vai ficar assim, ó. Vou colocar a área em evidência, posso? A área era meio, né? 0,5 metros quadrados, né? A variação do tempo eu tenho. Então, ó, só marcando aqui, tempo eu tenho e área eu tenho. Então, vamos fazer aí o ΔB, né? Que o B que tá mudando. Então, B final, 15,5 vezes 10 a menos 3, menos o B inicial, que é 12, vezes 10 a menos 3, vezes a área, que é meio, isso aqui tudo dividido por 5,5, né? Então, é 2, né? Vai dar 3,5 vezes 10 a menos 3, vezes meio, né? Dividido por 5,5, né? 3,5 vezes meio, meio é 1 sobre 2, né? Ficaria 3,5 sobre 11, né? Posso fazer assim? Ou então 3,5 dá 1,75, né? Dá 1,75 vezes 10 a menos 3, que ele quer em milho, sobre 5,5. Então, isso vai dar aproximadamente, sem roubar, 0,3, né? 400, tá? 0,318, aproximadamente, né? Aproximadamente 0,32 vezes 10 a menos 3 volts, né? Então, já aproximei.
ele queria em milivolts, então é 0,32 milivolts. Sucesso, lembra disso ou não lembra? Então tá aqui, né? Para lembrar, variação de fluxo, galera. E na última é zero, né? Na última é zero, porque o campo se mantém constante. Então o B se manteve constante, a área se manteve constante e não está mudando o ângulo. Então não vai ter indução eletromagnética, porque para que tenha indução eletromagnética, eu preciso de variação de fluxo. Show? Show de bola? Então aqui, ó, teve variação de B, teve indução eletromagnética. Aqui teve mudança do B também. Teve mudança do fluxo. Se teve mudança do fluxo segundo a lei de Faraday, né? Se variou o fluxo, mudou o fluxo, como é que eu mudo o fluxo? Só para recapitular. Mexendo no B, mexendo no A ou mexendo na inclinação. Show? Então, se qualquer uma dessas três coisas mudar, o fluxo vai mudar. E quanto mais rápido isso acontece, né? Quanto menor for o tempo, maior tende a ser essa força eletromotriz induzida, essa indução gerada aí pela espira, aí pelo corpo que está sofrendo essa indução. Show? Beleza? Então, para revisar aqui a lei da indução. Show? Como a gente está bem avançado, vou pular aqui algumas. Ó, cadê? Tem uma aqui. Um grande abraço. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!